Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui, segundo Nefe, capítulo 13. Aqui, Nefe, ele está compartilhando na íntegra aqui com os nefitas, né, com o povo, Isaías, capítulo 3, tá bom? Então dá para comparar aí com Isaías, capítulo 3. Eu vou lendo os versículos aqui e já vou explicando, tá bom? Então vamos lá. Nefe, ele compartilha Isaías, capítulo 3 com eles aqui, dizendo assim: Pois eis que o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o suporte e o sustento, todo o sustento de pão e todo suporte de água. Bom, aqui, né, é que o Senhor dos exércitos, o próprio Senhor, né, Jeová, Jesus Cristo, ele mesmo, sendo o Senhor dos exércitos, ele vai vir contra Judá, contra Jerusalém, tá bom? Ele que vai fazer essa guerra e vai cortar o sustento de pão e o sustento de água. Quando é mencionado o sustento de pão e de água, significa guerras, porque não dá para plantar, não dá para colher, então eles têm que se alimentar de leite, do que tiver dentro das muralhas, tá bom? Então aqui ele fala que vai cortar isso justamente por conta do exército que ele vai mandar ali sobre Jerusalém. Continua: o valente e o guerreiro, o juiz e o profeta e o prudente e o ancião, o capitão de 50. Aqui ele está falando que vai tirar todos esses, vai tirar os anciãos, os profetas. Por quê? Todos esses aqui que ele está mencionando, quando Babilônia vem, quando a Assíria vem também, ele leva os principais dos povos, os mais inteligentes. A gente lembra que na Babilônia, por exemplo, foram levados lá Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, os que eram mais inteligentes eles levavam. E aí, para deixar a terra desolada mesmo, sem liderança. Então ele fala aqui que o capitão de 50 homens, né, responsável, o conselheiro, o artífice e o astuto e o orador eloquente. Então todos esses são levados. Aqui, apesar de falar da qualidade dessas pessoas que seria levada aqui, para Deus todas as pessoas são iguais e todos têm que ser punidos igualmente de acordo com os seus crimes, ou seja, de acordo com as quebras de mandamentos que fazemos, tá bom? Então aqui nesse capítulo especificamente vai mostrar isso, que o Senhor vai julgar tanto os que estão na liderança como os liderados por se deixar corromper também, tá bom? Então vamos continuar aqui o versículo 4 em diante aqui, ó. E dar-lhe-ei meninos por príncipe, e criança dominarão sobre eles. Aqui, né, dar-lhe-ei meninos por príncipes, é conforme eu falei, a liderança vai ser levada, pessoas inteligentes, capazes vão ser levadas. Então, quando ele fala que vai dar meninos por príncipes ali, essa palavra, inclusive, príncipes aqui, significa governantes, no sentido, sem ser eclesiástico, né, sem ser do lado religioso. Príncipes aqui significa governantes, para julgar o povo, os anciões nas portas da cidade ali. Então significa, príncipe significa governantes do governo, vamos colocar dessa maneira aqui, tá bom? Então, tirando a liderança, não sobraria ali quem iria liderar, então eles colocariam crianças no lugar. A palavra crianças aqui é significando pessoas imaturas, não significando literalmente crianças, tá bom? Então eles teriam que deixar pessoas imaturas governar eles aqui. O povo será oprimido uns pelos outros, e cada um pelo seu próximo. E a criança comportar-se-á altivamente com o ancião, e o vil com o honrado. Quando alguém lhe for ter com seu irmão a casa de seu pai, dizendo: Tu tem roupa, sê nosso governante, e não deixes que esta ruína venha sobre a tua mão. Olha só, né? Eles estão tão desesperados, sem nenhuma liderança. Aqui, né, Isaías ele está profetizando algo que iria acontecer ainda. Isso devido à iniquidade que eles estavam, que a gente está lendo desde ontem, né? Esses pecados e iniquidades que o povo de Israel tem feito, tá bom? Vamos ver se a gente consegue chegar no final do capítulo aqui, ou senão a gente continua amanhã. Aqui, então, tá falando, quando ele fala que tu tens roupa, né? Governa sobre nós, né? Essa palavra tu tem roupa não significa que a pessoa tinha um guarda-roupa com roupa ali, que ela era mais abastada do que outras pessoas. Bom, a roupa mencionada aqui é a roupa do primogênito. Então é como se ele estivesse falando para uma família: você é o primogênito, governa sobre nós, né? Eles estão tão desesperados por uma liderança ali que eles estão pedindo a qualquer pessoa ali que
que os lidere, de qualquer família. Mas eles recusam isso também, né? Vamos ver aqui, ó. O versículo 7. Só fazendo um comentário aqui, falando, né, de que meninos, eles se comportariam mal, né? Desonrariam os anciãos. Ancião significa uma pessoa velha, mais idosa, tá bom? E antigamente, eu lembro que na minha época, uma criança, ela tratava com muito respeito uma pessoa mais idosa. Hoje em dia a gente vê pessoas jovens desrespeitando idosos, tomando vantagens, pegando lugar na fila do idoso, passando na frente, tirando vantagem. Gente que dá golpe em pessoas que são aposentadas, tirando o dinheiro dessas pessoas, pegam o nome, faz empréstimo no nome delas, não sabe a condição financeira dessa pessoa. Então olha só, né? São pessoas mais jovens dando golpe em pessoas mais idosas, tá bom? E é o quadro da situação. Aqui, na verdade, Isaías, ele está profetizando tanto para aquela época como para os nossos dias também. Toda vez que Isaías fala assim, e naqueles dias, ele está se referindo aos dias nossos, tá bom? Então a gente vê esse mesmo comportamento aqui entre nós, né? Na nossa sociedade aqui. Versículo 7 diz assim: naquele dia jurará dizendo: eu não serei o seu curador. Ou aqui, ou na Bíblia diz: eu não serei seu médico. Ou seja, aquele que foi convidado para liderar, ele vai dizer: não, eu não sou médico, eu não posso curar você, né? Aqui seria o caso do primogênito negar-se a fazer o cargo de liderança, tá bom? Então ele diz assim: ele jurará dizendo: eu não serei o teu curador, pois a minha casa não há pão, nem roupa, nem coloquei como governante, nem me colocarei como governante do povo. Bom, aqui também mostra que algumas pessoas, que quando ele está falando aqui daquele Tutencapa, ele está falando daquele que é o primogênito. A verdade é que naquela sociedade, na cultura que nós temos bíblica, o primogênito ele iria governar, tá bom? Então aqui foi legítimo eles chegarem até um primogênito e dizer: tu tem capa, né? Governa sobre nós. Mas esse não quis governar. Por quê? Porque aqui Isaías ele está profetizando sobre algo no futuro. Então, e Jerusalém estaria em decadência, né? Os líderes foram levados, estava destruída, muralha destruída, várias coisas. Então o que acontece? Quem ia querer governar um país quebrado, né? A não ser alguns aproveitadores aí que querem quebrar mais ainda o país, né? Aí fica nessa disputa doida para pegar a liderança do país. Mas aqui a gente viu uma pessoa que fala: não, tá todo quebrado aqui Jerusalém, eu vou fazer o quê aqui? Vou liderar o quê aqui? Então ele fugiu da responsabilidade. Então aqui mostra que aquele que tinha capacidade de liderar também negou-se a liderar, tá bom? Eu queria fazer uma aplicação dessa escritura aqui, né? Também nós vemos em nossos dias também dificuldade na liderança, tá bom? Eu estou falando da liderança eclesiástica, ou seja, a liderança na igreja, né? Eu me refiro a pessoas que recebem um chamado, mas recusam esse chamado. Tem a capacidade de liderar, às vezes a ala, o local ali não está tão bem. Vamos colocar aqui, hipoteticamente, aqui, qualquer exemplo que eu vou usar, a presidência da Sociedade Socorro. Talvez em uma determinada ala, a presidência da Sociedade Socorro está difícil ali, né? Então, as mulheres são difíceis de lidar, né? Talvez seja melhor usar o exemplo dos homens. Num coro de elders, tá bom? No coro de elders ali, os homens difícil de lidar, não quer fazer visita, o presidente do coro já está mais faltando do que indo, e aí então o presidente da estaca recebe alguns nomes ali e ele entrevista um homem que ele acredita que tem a capacidade de liderar o coro de elders, de ajudar aquela ala a progredir e crescer. Aliás, o reino de Deus ele foi chamado para crescer e progredir. Não é para você ser chamado e manter a mesma coisa, é para você progredir, fazer, elevar tanto em número de pessoas, né, mas também a espiritualidade de cada membro do seu coro. E a pessoa que tem essa capacidade pode dizer: não, eu não quero, chama outro, eu não quero essa responsabilidade não, o coro está todo difícil aí, não importa se está difícil ou se está fácil, né? Você foi chamado, Deus te deu a capacidade de liderar, então você deve aceitar esse chamado.
Então, às vezes a gente olha para a escritura e fala, é lá, o primogênito fugindo, né, da responsabilidade aqui, não quer governar porque Jerusalém está quebrada, né? E o coro de elders, eu estou falando de coro de elders, mas serve como qualquer outro chamado na ala, né, de professor ou outro chamado, né? Chamando a gente tem que aceitar e fazer o melhor que nós podemos, tá bom? É isso que nós devemos fazer. O Senhor chamou, o Senhor nos prepara. Bom, então quis usar essa aplicação aqui, vendo que o primogênito aqui, ele escapou, né, dessa responsabilidade aqui, ele não quis, né, essa é a verdade aqui, ele tinha a capacidade de liderar e não quis. E aqui também a gente vê na igreja várias pessoas que são chamadas, né, e às vezes recusam esse chamado para servir ao Senhor ali. O versículo 8 ele diz assim, pois Jerusalém foi destruída e Judá caiu. Aqui é a resposta do primogênito, né? Ah, não vou governar um lugar quebrado, né? Judá caiu, Jerusalém foi destruída, porque a sua língua e as suas obras foram contrárias ao Senhor, por provocar os olhos da sua glória. Aqui, ele está falando, olha, Jerusalém caiu, Judá caiu, por causa que eles foram contra os ensinamentos do Senhor, contra a lei do Senhor. Por isso que Jerusalém teve que cair, Judá caiu ali, tá bom? Ou seja, mesmo que um coro de elders ou alguma organização esteja difícil por conta do comportamento de algumas pessoas, a gente deve assumir e tentar melhorar, né, o coro de elders ou a organização, seja das moças ou qualquer organização, tá bom? Versículo, vamos lá, eu li o versículo aqui, deixa eu ver se eu não me perco aqui, o versículo 8. Vamos para o versículo 9. Versículo 9 diz assim, a aparência do seu rosto testifica contra eles, e declara o seu pecado é como Sodoma. Bom, a aparência do seu rosto testifica contra eles significa que o pecado deste povo, aqui no caso ele falando sobre Jerusalém, sobre a casa de Judá, a própria aparência do rosto deles testificava contra eles. Ou seja, aqui ele fala, o pecado é como Sodoma. Sodoma e Gomorra, eles não escondiam as suas iniquidades, estava escancarada, quem quisesse ver. Era na cara de pau mesmo, eles, né, não negavam a iniquidade que eles viviam, tá bom? Então aqui ele está falando a mesma coisa, olha, Jerusalém está como Sodoma, eles já não escondem a sua iniquidade, pelo contrário, tem orgulho da sua iniquidade, eles querem mostrar, né? Esse é o sentido aqui. Aí ele diz assim, eles não escondem, né? Eles não escondem, ou seja, eles não fazem nem esforço para esconder. E a sua alma, porque dela o mal vem compensando o seu próprios, né? A recompensa vem a eles próprios por conta de suas obras. É esse o sentido aqui, ou seja, cara de pau, né? Eles nem sequer se esforçam para esconder, né, o seu pecado aqui, tá bom? Então é esse o sentido aqui, né? Ou seja, sem vergonha nenhuma eles praticam a iniquidade ali, tá bom? Sendo como algo normal. Em nossa sociedade também, né? Muitas coisas que antigamente seria um absurdo, hoje em dia as pessoas têm opiniões. A gente vê inclusive dentro da mesma religião pessoas com opiniões diferentes em certos pontos de vista, né? Ou vou usar o exemplo da sociedade em si, né? A respeito do aborto. Às vezes você conversa com pessoas que é a favor do aborto, né? E a lei de Deus proíbe isso, tá bom? Então, tem todas essas questões aí. Então, veja que, às vezes, se torna comum. Lei da castidade, né? Hoje em dia, não falando no mundo cristão, mas acaba sendo também, né? Mas não falando do mundo cristão assim, mas a respeito das pessoas, acredita que é normal a quebra da lei da castidade, né? Que se deve experimentar antes, é esse termo que usa, né? Antes do casamento deve experimentar, que é bobeira, esse negócio de casar virgem e assim por diante. Então veja os ensinamentos, isso é contra a lei do Senhor. Então a pessoa fala disso abertamente, né? Como se não fosse pecado nenhum. Esse é o sentido aqui. Bom, aqui quando fala também, né, a aparência do seu rosto testifica contra eles, eu lembrei de uma escritura aqui que fala sobre o nosso semblante. Se nós somos cheios de pecado, nosso semblante vai parecer assim, né? Porque a gente vai colher aquilo que a gente planta. Esse é o sentido aqui. Mas eu lembrei da escritura aqui, Alma, capítulo 5, versículo 14, que diz assim:
E agora eis que vos pergunto, meus amados, meus irmãos da igreja, haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido a sua imagem em vosso semblante? Haveis experimentado essa poderosa mudança em vosso coração? Então, ao mesmo tempo que a aparência deles testificava o pecado deles pelo rosto, também aqueles que seguem a Deus, eles podem receber o semblante de Cristo, um semblante alegre. Eu sempre gosto de fazer uma comparação, os missionários de tempo integral ou juventude da igreja, compara o rosto, né, dos missionários, das sisters, com o mesmo rosto de pessoas da mesma idade, né, mas que não andam no caminho do Senhor. É visível conseguir ver o semblante de Cristo nesses jovens, tá bom? E é visível ver também como compartilhado aqui na Escritura, né? Que a aparência do seu rosto testifica contra eles. Quando a pessoa é má, a gente vê no rosto ali também, tá bom? É um sentido aqui da interpretação dessa Escritura aqui. Vamos lá aqui, o versículo 10 e o 11. Aqui fala exatamente sobre essa lei da colheita. Veja só aqui, ó, versículo 10 e 11. Dizei ao justo que tudo lhe vai bem, porque comerão do fruto das suas obras. Ou seja, ele está falando de várias calamidades, destruição que haveria por meio da espada. E a gente vendo esse cenário, né, estudando sobre destruição, como vai ser antes do milênio, as calamidades, a gente se assusta. Mas a escritura está sendo clara aqui. Os justos não precisam temer, porque eles vão colher os frutos de suas próprias obras. Então, ou seja, se você a preparação para essas calamidades é viver retamente, viver os mandamentos de Deus, tá bom? Esse que é o sentido aqui, viver retamente os mandamentos de Deus, tá bom? Então a gente vai colher o fruto de nossas obras. Se você está fazendo o que é certo, você não precisa temer. Por outro lado, o versículo 11 diz: ai dos ímpios, porque perecerão, porque as suas próprias mãos receberão a sua recompensa, ou seja, aquilo que plantaram é aquilo que vão colher. Né? Aqui é a lei da semeadura, né? Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher, portanto não precisa temer. Versículo 12, os opressores do meu povo são criança e mulheres o governam, e o povo meu que te guiam e enganam e destrói o curso de suas veredas. Aqui é esse versículo 12 aqui, eu achei muito interessante aqui. Eu vou colocar até de título aqui da aula esse versículo 12, essa parte aqui, ó. O povo meus, o povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o curso de tuas veredas. Se a liderança, quem está como cabeça, né, no governo, ele promulga leis que são injustas, leis que são contra os mandamentos de Deus, o povo acaba aderindo, né, a essa moda, ao que está sendo ensinado ali, e acaba se corrompendo também. Nesse capítulo 3 de Isaías, a gente vai ver que o Senhor não faz distinção dos líderes, ele vai castigar, e também os liderados que aderem a esses pecados, né? Que acham, não, é normal, porque está permitido, né? Por exemplo, drogas legalizadas, né? Eu considero, por exemplo, o álcool, né? O álcool é uma droga legalizada. Não é porque ela é legalizada, que é vendido em qualquer lugar aí na esquina, que eu vou fazer uso, porque a lei de Deus me proíbe de acordo com a palavra de sabedoria, entendeu? Então, temos que tomar cuidado aí com o que foi anunciado como legal, a gente não tem legal na nossa vida, porque Deus proíbe. Aqui, esse versículo 12, quando diz assim, os opressores de meu povo são crianças, aqui novamente falando, né, que pessoas imaturas no governo, que são os príncipes, né, que ele menciona aqui, e também imaturas na questão religiosa também, mestres, né, pessoas que se constituíram como líderes religiosos ali, imaturos também, que não conhecem a lei de Deus e ensinam de acordo com o conhecimento que tem e o achismo, né, delas, pregando muito mais aí sobre a teoria da prosperidade do que contra o pecado, ou falando até de coisas que não são pecado, aceita qualquer tipo de coisa ali, o importante é trazer as ofertas, né, vamos dizer assim. Bom, aqui quando ele diz, e as mulheres os governam, aqui não é uma menção fazendo referência à depreciação da capacidade de liderar da mulher.
né? Eu acredito que a mulher, ela tem a capacidade enorme, assim como o homem, né? Não dá para dizer, um tem mais capacidade do que o outro de liderar. Tanto que na igreja nós temos líderes, tanto mulheres como homens. Aqui, quando ele coloca aqui o sentido, Isaías, quando ele coloca aqui as mulheres os governam, ele está se referindo ao sacerdócio, na verdade, né? As mulheres, elas não possuem a autoridade das chaves do sacerdócio, tá bom? Para no sentido de governar. A mulher, ela governa sobre a autoridade do sacerdócio. É esse o sentido aqui. Aqui, então, no sentido que Isaías está colocando aqui, são pessoas, líderes, lembra que ele está falando dos príncipes, que são os governantes, né, do governo, e também ele está falando aqui do sentido de governantes eclesiásticos, ou seja, mestres, doutores da lei, né, pastores, né, trazendo para os nossos dias aqui, pastores e assim por diante. Quando ele fala mulheres do governo, pessoas que não têm a autoridade do Senhor, pessoas que não têm a autoridade do sacerdócio, a autoridade da chave, estão agindo por si mesmo. Eles mesmos se denominam apóstolos, profetas, eles mesmos se denominam como pastores, né, e começam a efetuar batismo, sendo que não lhe foi conferida a autoridade do sacerdócio para fazer essa obra, tá bom? Então é isso, né? Vou ficar por aqui porque o tempo já deu, então eu estudei até o versículo 12. Amanhã a gente continua aqui do versículo 12 em diante, tá bom? Eu vou ver se eu consigo falar um pouquinho a mais do versículo 12 no estudo das 5h20 da manhã, né? Eu convido vocês a estudar comigo 5h20 da manhã, das 5h20 da manhã até as 6 da manhã. Ali são 40 minutos de aula que eu compartilho. É essa mesma aqui, mas eu consigo falar com mais detalhes, tá bom? Porque tem mais tempo, né? São 40 minutos. E ali também tem um comentário de algumas pessoas que ajuda bastante, né? Porque é online, dá para fazer pergunta e assim por diante. Então, convido vocês a participar no estudo online também, que funciona de segunda-feira até sábado. Segunda a sábado. Das 5h20 da manhã às 6 da manhã. Então, fica aí o convite. Meu WhatsApp está aí na descrição do vídeo. É só vocês mandar uma mensagem pedindo para entrar no grupo, eu coloco lá, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.